Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de biologia. Hoje nós iremos falar sobre poluição atmosférica. Vamos começar definindo o que é poluição. Poluição é tudo aquilo que causa alterações nas características de um ambiente. Então, todas as substâncias poluentes que são lançadas no ar e que alteram a sua composição química é que geram poluição. Até mesmo o aumento na quantidade de substâncias ou de gases que já fazem parte da composição atmosférica. Quando essa quantidade é alterada, esse gás ele passa a ser um exemplo de gás poluente. Vou citar, por exemplo, o gás carbônico. É um gás de grande importância, pois ele faz parte da composição do efeito estufa, além, lógico, de apresentar várias outras funções necessárias, como, por exemplo, ele é o gás utilizado no processo de fotossíntese. Mas vamos direcioná-los à presença dele na atmosfera, compondo o efeito estufa. É um gás importante, pois auxilia na manutenção da temperatura do planeta. Em contrapartida, as atividades humanas várias atividades humanas lançam em grande quantidade esse gás para a atmosfera, alterando a sua quantidade na atmosfera, aumentando consideravelmente, tornando-o um poluente. Uma vez que esse gás se acumula em grande quantidade na atmosfera, ocorre a intensificação do efeito estufa. E a consequência dessa intensificação é o aquecimento global. Então, substâncias poluentes podem ser substâncias que não fazem parte da composição do ar e nele são lançadas, mas também podem ser substâncias que aumentam consideravelmente em quantidade na atmosfera devido às atividades humanas. São poluentes atmosféricos: material particulado, que é originário principalmente da queima do carvão. Os gases poluentes são exemplos de gases poluentes: o dióxido de carbono, o monóxido de carbono, o óxido de nitrogênio, o óxido de enxofre e o ozônio poluente. Veremos cada um desses poluentes atmosféricos ao longo do vídeo. Material particulado. Material particulado ele está presente principalmente na fumaça que sai do escapamento dos automóveis e também na fumaça que sai das chaminés das grandes indústrias. Podemos observar a presença desse material particulado na atmosfera analisando a mudança na coloração da atmosfera. Observem que esse céu está acinzentado. Aqui nós temos representado na imagem uma grande cidade, onde há um índice de atividade industrial grande, onde nessa atmosfera são lançadas grandes quantidades de material particulado. Essa imagem representa a camada acinzentada de poluição sobre a cidade de São Paulo. Embora não consigamos ver essas substâncias, ao olhar a chama de uma vela, podemos provar a existência delas de maneira bastante simples. Se colocarmos um pires de porcelana branca sobre a chama da vela, vamos ver que a porcelana apresenta uma mancha preta no fundo. É a fuligem. É o mesmo material liberado pelas
chaminés, né, juntamente com as chaminés das indústrias, e também a fumaça liberada pelos automóveis. Os gases poluentes. São exemplos de gases poluentes: o dióxido de carbono, o monóxido de carbono, que é um gás altamente poluente, muito perigoso para o ser humano, o clorofluorcarbono, o ozônio poluente, o dióxido de nitrogênio e o dióxido de enxofre. Vamos ver que esses gases eles têm grande influência ao alterar quimicamente a composição da atmosfera. O dióxido de carbono eu já citei. Em grande quantidade, ele é responsável pela intensificação do efeito estufa e, consequentemente, provoca aí o aquecimento global. O gás carbônico, na verdade, ele é importante a presença dele no ar, uma vez que, além dele fazer parte do efeito estufa, ele também é utilizado no processo de fotossíntese pelos vegetais. Porém, quando lançado em grandes quantidades na atmosfera, provoca grandes alterações ambientais. Diversos fatores são responsáveis pelo acréscimo desse gás na atmosfera. São eles: aumento do número de veículos que utilizam gasolina, óleo diesel, gás natural e álcool como combustível. A queima desses combustíveis emite gás carbônico para a atmosfera. O aumento do número de indústrias que utilizam carvão, óleo diesel e gás natural como combustível. E o aumento do número de queimadas. O gás carbônico é removido da atmosfera principalmente pelo fitoplâncton. O fitoplâncton são organismos aquáticos responsáveis pela maior parte da taxa fotossintética que ocorre no ambiente e pela vegetação, por meio do processo de fotossíntese. Com a devastação das florestas e a poluição dos mares, a quantidade de gás carbônico na atmosfera aumenta. Por quê? Porque à medida em que a devastação das florestas ocorre e a poluição dos mares acontece, a quantidade de seres fotossintetizantes diminui, havendo aí uma menor quantidade de gás carbônico absorvido no processo de fotossíntese. Já vimos que o aumento da quantidade de gás carbônico na atmosfera pode intensificar o efeito estufa, aumentando muito a temperatura média da superfície do planeta, consequentemente provocando aí o aquecimento global. Então, lembrando, na verdade, a presença do gás carbônico na atmosfera é necessária, mas em quantidades adequadas. O monóxido de carbono é um gás incolor e inodoro que se forma na queima incompleta da madeira, do carvão, do álcool e derivados do petróleo. É um gás extremamente tóxico que pode levar à morte, os seres humanos à morte, pois ele pode causar envenenamento quando inalado. Por exemplo, o motor de um carro, quando ligado, também produz monóxido de carbono, que sai pelo escapamento. Imagina um carro ligado em um ambiente fechado. O monóxido de carbono é liberado dentro desse ambiente. E a pessoa que está dentro do carro, ao inalar o monóxido de carbono, ela é envenenada por esse gás. Porque esse gás impede as trocas gasosas no organismo, fazendo com que não ocorra a respiração e a pessoa então morre por asfixia.
Então, o gás altamente perigoso aí para os animais, incluindo os seres humanos. O que são chuvas ácidas? Como o próprio nome sugere, são chuvas que contêm substâncias ácidas. Como que essas substâncias ácidas se formam? As atividades industriais, além de emitirem dióxido de carbono para a atmosfera e fuligem, elas também podem emitir os óxidos de enxofre e de nitrogênio. Esses gases na atmosfera, ao entrarem em contato com o vapor de água, eles sofrem uma transformação química, originando componentes ácidos, que ficam dispersos na atmosfera. Quando chove, essas substâncias ácidas presentes na atmosfera atingem a superfície terrestre por meio da chuva. Eles vêm dissolvidos na água. O grande problema das chuvas ácidas é que elas podem causar danos às florestas, prejudicar a agricultura, uma vez que a composição química do solo é alterada por esses ácidos. Pode deixar mais ácida a água de rios, lagos e represas, tornando-a imprópria para a sobrevivência de algumas espécies, uma vez que a acidez da água prejudica o desenvolvimento dessas espécies. Então é um grande problema aí para o meio ambiente, resultante também principalmente das atividades industriais. O ozônio poluente, na verdade, o ozônio ele também é um gás muito importante presente na atmosfera, pois ele está presente em grande quantidade na estratosfera, formando a camada de ozônio, e esse é o gás responsável por filtrar os raios ultravioletas, impedindo, que grande parte dessa radiação ultravioleta atinja a superfície terrestre, contribuindo também aí, para a manutenção da temperatura no planeta. Então, vamos lá. O ozônio não é emitido diretamente de uma fonte. Ele é um poluente que se forma de outros gases poluentes presentes na atmosfera e é altamente reativo na troposfera. Troposfera é a camada mais próxima da superfície terrestre, portanto, é a camada da atmosfera em que vivemos. A poluição por ozônio pode agravar os sintomas de asma, deficiência respiratória, bem como de outras doenças pulmonares, como enfisemas, bronquites e cardiovasculares. Um longo tempo de exposição pode ocasionar redução na capacidade pulmonar, desenvolvimento de asma e redução na expectativa de vida. Este é um pensamento de inúmeros pesquisadores de todo o mundo. Os pesquisadores são unânimes em afirmar que a qualidade do ar pode ser melhorada com menos carros nas ruas, pois a liberação do óxido de nitrogênio, da queima dos combustíveis, é responsável também pela formação do ozônio poluente na atmosfera. Além disso, uma melhoria significativa na rede de transportes públicos e o foco em transportes não motorizados ou que não emitem poluentes, como a ciclovia e o metrô, auxiliariam na diminuição da poluição atmosférica. Então, veja bem, o gás ozônio, que é formado a partir de gases poluentes na troposfera, é um problema para a saúde humana, uma vez que esse gás, como já citado, pode causar vários danos à saúde dos seres humanos. Mas a camada de ozônio presente na estratosfera, ela é importante, pois tem a função de diminuir a incidência de radiação ultravioleta na superfície terrestre. Um outro problema relacionado à camada de ozônio está justamente nos gases que são emitidos pelas atividades humanas
para a atmosfera, como, por exemplo, os clorofluorcarbonos, CF6, conhecidos popularmente como CF6. Esses gases eles encontravam-se em materiais como aerosóis, equipamentos de refrigeração e de plásticos, e também na expansão de espumas. Depois que os cientistas descobriram que esse gás pode provocar a destruição da camada de ozônio, ele foi substituído por outros gases. Esses gases alternativos são os hidroclorofluorcarbono, que é o HCFC, o HFC, que é hidrofluorcarbono, e também o PFC, que é perfluorcarbono. Embora afetem menos a camada de ozônio, existe um outro problema na utilização desses gases, na produção desses materiais que são necessários às atividades humanas. Esses gases são geradores do efeito estufa. Então, ainda o problema, na verdade, não foi solucionado. É necessário aí investir em novas tecnologias, né, para que, de fato, o problema seja definitivamente solucionado. Principalmente aí aumentar o incentivo também, né, do uso dos transportes coletivos ou alternativos, diminuindo a emissão desses gases para a atmosfera. A diminuição cada vez mais intensa da camada de ozônio e o aumento do efeito estufa são apontados atualmente como indícios do aquecimento global. Este último, por sua vez, produz efeitos arrasadores, como a maior frequência das tempestades e dos maremotos, o degelo das camadas polares, a elevação do nível dos oceanos, a mudança no clima que afeta as plantações e potencializa a seca em determinadas regiões. Essas são algumas consequências observadas, né, ou seja, causadas pelo aquecimento global. As mudanças na camada de ozônio e o agravamento do efeito estufa estão associados às alterações ocasionadas pelo alto índice de poluentes lançados na atmosfera. Então nós temos aí, à medida que a população e o consumo cresce também a produção industrial. À medida que a produção industrial aumenta também a quantidade de poluentes lançados para a atmosfera. E aí, o que nós podemos fazer para minimizar esses efeitos, para minimizar esses problemas ambientais? Temos aí algumas atitudes que podem ser levadas em consideração para melhorar a nossa qualidade de vida. Diminuir o desmatamento, evitar e fiscalizar as ocorrências de queimadas, promover reflorestamento, plantar árvores, ampliar e incentivar o uso do meio de transporte coletivo, assim diminuirá, né, a quantidade de transportes individuais, como carros nas ruas, enfim, dentre outras atitudes, né, tanto individuais como coletivas, que podem ser consideradas para tentar aí minimizar esses problemas ambientais. Como, por exemplo, utilizar fontes de energia limpa, também contribui, né, para a diminuição da poluição do ar. As indústrias podem colocar nas suas chaminés equipamentos como filtros para reter os gases nocivos e monitorar também, né, a qualidade do ar. São algumas ações aí que podemos desenvolver para diminuir a poluição atmosférica. Na imagem, podemos observar os estados amazônicos do Pará, de Rondônia, do Amazonas e do Acre, têm exportado a fumaça produzida pelo desmatamento por fogo para Bolívia, Peru e Paraguai e contribuído para aumentar os níveis de poluição atmosférica nesses países vizinhos. Juntamente com o estado de Mato Grosso, esses 4 estados também registram o maior número de focos de queimadas
na América do Sul. Lembrando que essas queimadas, elas emitem grande quantidade de fuligem e gases poluentes para a atmosfera, como por exemplo o dióxido de carbono. Bom, aqui encerramos a nossa aula. Beijos e até a próxima aula, pessoal!